Olha, a gente começa esta edição mostrando o caso de duas mulheres aqui de Itajaí que foram condenadas pela justiça, acusadas de apresentarem atestados falsos de saúde. Mas e você, sabe quais as regras para apresentar o atestado na empresa? O que deve conter no documento? Muita gente ainda tem dúvidas em relação a isso e a gente vai tirar essas dúvidas agora para você. Vamos ver. 2 anos de prisão. Essa foi a pena concedida pela Justiça a duas mulheres aqui de Itajaí pela falsificação de atestados médicos. Elas apresentaram esses documentos que teriam sido fornecidos pelo mesmo médico. A empresa desconfiou, procurou esse profissional que negou o fornecimento dos atestados. Elas vão cumprir a pena em regime aberto e vão ter que pagar uma multa. Para repercutir esse assunto, nós viemos às ruas para saber quais as dúvidas das pessoas sobre os atestados médicos. A gente sempre fica preocupado com o CID, né? Porque às vezes o médico coloca e não coloca o CID, às vezes a empresa pode não aceitar. Em relação, assim, se eu fui ao médico, por exemplo, e eu esqueci de pegar um atestado, né? Se eu posso entregar esse atestado com 1 semana ou 15 dias depois de ter ido ao médico, né? Será que eu posso entregar esse atestado médico à empresa depois de passado um prazo, né? O prazo máximo para a entrega do atestado na empresa, segundo este advogado trabalhista, é de até 48 horas depois que o empregado recebeu o documento. Mas é preciso estar atento. No atestado deve constar data, assinatura e carimbo em papel timbrado, CRM do profissional de saúde, tempo de afastamento e, em alguns casos, a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Ele não pode ser recusado pela empresa, ainda que sem CID, porque o CID, a Classificação Internacional de Doenças, revela para a empresa ou para o RH da empresa qual é a doença dessa pessoa. E às vezes a doença é de foro íntimo e etc. E não pode ser revelada ou o paciente não quer que seja revelada, né? O que a empresa pode fazer nos casos em que o empregado falte repetitivamente, né, muitas vezes, mas mesmo assim apresente o atestado? Se o empregado apresentar o atestado médico para a empresa acima de 15 dias, nos primeiros 15 dias a empresa suporta o encargo e paga os salários dele, o salário dele dos dias de afastamento. A partir do 16º dia, a empresa encaminha esse trabalhador para o INSS. De acordo com o advogado, além dos médicos, os dentistas também podem fornecer atestados conforme lei específica da profissão. Para quem sofre de depressão, o especialista lembra que quem deve emitir o documento é o psiquiatra e não o psicólogo. Olga fez consulta de rotina com o endocrinologista e recebeu um atestado médico por meio período que se ausentou do trabalho. Só o retorno de rotina, né? Mas o resto está tudo bem, né? O advogado explica que a empresa tem a obrigação de aceitar o atestado de consultas que não são consideradas de emergência. Conforme o especialista, além do atestado, em alguns locais, como postos de saúde, são emitidas declarações de comparecimento, que não têm a mesma validade de um atestado. Já as declarações de acompanhamento, direcionadas ao empregado que teve que se ausentar para acompanhar alguém ao médico, são tema de discussão na Justiça. As convenções coletivas das categorias dos trabalhadores, elas geralmente prevêem essa situação. Como elas prevêem? Autorizando que a mãe ou o pai, ele acompanhe o filho menor na consulta ou num atendimento emergencial e apresente na empresa um atestado de comparecimento ou de acompanhamento do filho, né? As empresas, na verdade, têm que utilizar a razoabilidade, ainda que não tenha convenção coletiva, né, para aceitar esse tipo de procedimento, porque realmente é uma situação difícil e que tem que ser analisada caso a caso, né? Apresentar atestado falso é crime de falsidade ideológica e, além da condenação, o trabalhador está sujeito à demissão por justa causa. Ele perde, nesses casos, o 13º proporcional, as férias proporcionais e o 13º proporcional, não saca o FGTS, não se habilita no seguro-desemprego, ou seja, recebe apenas o saldo de salário e férias vencidas se houver.